Oi, eu sou o Léo e hoje a gente vai conversar sobre um texto super legal e bem conhecido do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Que, apesar desse nome grandão e meio esquisito, é um texto super tranquilo de ler e bem curtinho também. O Walter Benjamin publicou a primeira versão desse texto em 1936, como uma teoria materialista da arte, em que ele tentava entender como as novas tecnologias estavam afetando as maneiras de se produzir e perceber a arte. O ponto mais conhecido desse texto é de que a reprodutibilidade técnica, ou seja, a capacidade de fazer cópias das obras de arte, estaria destruindo a aura dessas obras de arte. Essa aura seria a autenticidade e o caráter único da obra de arte, que ligariam ela diretamente com o período histórico em que ela foi feita, diretamente ligada com as mãos do artista. Um aqui e um agora, nas palavras do próprio Benjamin. Então, quando a gente vê a reprodução de uma obra de arte, de uma pintura, por exemplo, seja em um livro ou em um pôster, não seria possível para a gente acessar a aura dessa obra de arte, porque não seria o original, então a gente não estaria diretamente ligado com o aqui e o agora dessa obra de arte. Mas a reprodutibilidade técnica também tem as suas vantagens, e uma delas é a independência do original. Assim que poderia ver a obra de arte em um livro ou hoje em dia na internet, não precisaria te deslocar até o local em que essa obra está, democratizando o acesso às obras de arte, embora com isso a gente perca a aura por estar vendo reproduções. É claro que seria muito mais legal ir até o Louvre e ver a Mona Lisa de perto, mas isso não é para todo mundo, então hoje a gente tem condições de ver a Mona Lisa e diversas outras obras através da internet, através de livros, e fica muito mais fácil e democrático. Outra coisa que a reprodutibilidade técnica permite é ir além do que se vê a olho nu, como por exemplo as fotografias de alta resolução de um detalhe de uma pintura, que dificilmente seriam perceptíveis a olho nu ou sem nenhum instrumento. E isso também facilita os estudos científicos sobre as obras de arte e também sobre outras áreas do conhecimento. Também tem um outro ponto bem interessante sobre isso, que o Walter Benjamin não chega a citar no livro dele, que a reprodutibilidade técnica também ajuda a preservar as obras de arte que por algum motivo foram perdidas ou destruídas. Ao mesmo tempo, a produção de imagens de forma massificada gera imagens para o consumo, transformando tudo em mercadoria, principalmente no caso do cinema. E nesse ponto das imagens para consumo, a gente pode fazer um paralelo bem interessante com o texto da indústria cultural, escrito pelo Adorno e pelo Horkheimer. Eu já gravei um vídeo sobre esse texto, eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição. Mas o ponto que eu acho mais interessante nesse texto, falando agora bem pessoalmente, é a análise que o Walter Benjamin faz das mudanças de percepção que a reprodutibilidade técnica nos traz e também como o processo de industrialização alterou a maneira com que a gente vê o mundo. E aqui a gente pode fazer um parênteses de novo e comentar sobre como as novas mídias e as novas formas de reprodutibilidade técnica, através das redes sociais, por exemplo, que a gente está muito envolvido com elas, também vem alterando as nossas maneiras de perceber o mundo. A percepção para o Benjamin varia de cultura para cultura, de acordo com as condições materiais e também de acordo com o tempo histórico. As mudanças de percepção geram alterações sociais e as alterações sociais também geram mudanças de percepção, impulsionadas, por exemplo, por novas tecnologias que alteram as condições materiais da população e também pelo contato com novas culturas. Um exemplo que o próprio Benjamin dá eram as estátuas das Vênus, as estátuas gregas da Vênus, que para os gregos eram um objeto de adoração e para os padres na Idade Média era um objeto demoníaco. Então aqui a gente teria um mesmo objeto em culturas e em tempos históricos diferentes, sendo percebido de maneiras bem distintas. Um grande exemplo de uma tecnologia que trouxe alterações na percepção, ainda que de uma forma muito lenta, foi o livro, que com a prensa de tipos móveis inventada pelo Johannes Gutenberg, possibilitou a impressão de livros de uma maneira muito mais rápida, quando antes eles eram todos manuscritos. Então, claro que isso dentro de uma certa classe letrada, que tinha uma certa condição econômica tanto para comprar, tanto para saber ler, mas aos poucos houve uma alteração social a partir de uma reprodutibilidade técnica, que é o livro. Com a impressão de livros, então, as teorias científicas e as novas ideias foram circulando gradualmente, de uma maneira um pouquinho mais facilitada, e isso gerou uma expansão gradual do conhecimento científico, que também acarretou em novas invenções e em mudanças materiais na vida das pessoas e, consequentemente também, nas mudanças de percepção.
A gente também pode trazer isso para a nossa época, com as nossas novas formas de comunicação. Hoje a gente tem comunicação instantânea, a gente tem serviços de streaming para música, para filme, e tudo isso gera alterações na nossa maneira de perceber o mundo e, por consequência, também na nossa estrutura social. E fugindo do texto mais um pouquinho, será que a nossa maneira de olhar a realidade à nossa volta mudou muito? E será que o nosso olhar está ficando cada vez mais desatento e perdendo a capacidade de fruição e devaneio, como alguns autores dizem? O Walter Benjamin dá uma pista sobre isso lá no finzinho do texto, dizendo que uma das características da nova percepção é justamente a distração, segundo ele, provocada pelo filme. Ele ainda comenta que a arte nasce dos rituais, principalmente os rituais ligados com as religiões. Então, será que a reprodutibilidade técnica ela acabaria com a função ritual da arte? Em alguns casos sim, e em outros casos não, criando inclusive novas formas de ritualística. Um exemplo dessa ritualística seria a fotografia, o ato de fotografar as pessoas que a gente gosta para lembrar delas depois. E, citando de novo o texto da indústria cultural, do Adorno e do Horkheimer, o culto pelas estrelas de cinema e pelas celebridades. Lembrando aqui que os termos culto e ritual eles não precisam necessariamente estarem ligados com uma ideia de religião, mas sim com uma ideia de veneração. E como será que seria a análise do Walter Benjamin sobre a nossa época, sobre a nossa forma de percepção do mundo e sobre as novas formas de reprodutibilidade técnica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Ai, que chique ele falando, comentem embaixo.